E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. A graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui novamente, dando prosseguimento aos nossos cultos online. É um prazer ter outras pessoas ouvindo e vendo, pessoas que não tinham costume de estar conosco, estão acompanhando também. Está muito bom. Enquanto estivermos nessa quarentena, nós vamos continuar fazendo esse trabalho aqui, de tentar levar aos irmãos e amigos uma mensagem da Palavra de Deus, umas músicas que possam ser cantadas, músicas que louvam o nome de Jesus Cristo, músicas cristocêntricas. Vamos tentar manter essa chama acesa, a chama da doutrina verdadeira durante esse período. Então, quero desejar um bem-vindo a todos que chegaram nesse momento para assistir esse culto online e participe conosco, cantando em sua casa e ouvindo a mensagem da Palavra de Deus. Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração agora, depois nós vamos cantar umas músicas, depois voltaremos com a mensagem. Eterno Deus, Santo Pai de misericórdia, estamos aqui mais uma vez neste dia para te louvar, te honrar e te agradecer por tu nos ter ajudado a chegar até aqui, ó Deus. Muito obrigado. Queremos também rogar por esta nação, ó Deus, dar direcionamento às autoridades, dar discernimento a todas elas, que elas possam tomar as atitudes corretas, ó Deus, e também aos crentes desse país, que eles possam se ajoelhar dentro de casa, diante da Tua presença, ó Deus, para que possamos juntos elevar os nossos pensamentos a Ti, pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus, para que esta crise passe logo. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora o grupo de louvor da igreja. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões
Vejo trens vazios, passam as ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Se é a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está
bem, estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem da Palavra de Deus para esta semana, para todos nós que ouviram, todos vocês que ouviram na semana passada. Vamos continuar trazendo para os irmãos a mensagem verdadeira da Palavra de Deus, tirada exclusivamente da Bíblia. Muito bem, nesses últimos dias, os irmãos e amigos têm visto que se você está no noticiário, você está percebendo que as coisas estão piorando a cada dia que passa. Umas televisões complicam mais, outras menos, mas estamos vivendo realmente dias difíceis. E esses dias exigem que nós pensemos sobre isso, meditemos sobre isso, e a palavra de Deus ela é bem clara quando diz que nós temos que discernir o tempo, nós temos que entender o que está acontecendo. Jesus Cristo, certa vez, censurou os fariseus que eles conheciam algumas coisas, mas não sabiam discernir os tempos. Então, nós temos que entender o que está acontecendo. Tantas pessoas falam na internet, temos passado muito tempo na internet, observando o que as pessoas falam, estão postando, e alguns falam muito sobre a vinda de Cristo, né? Cristo está voltando, tem pessoas que fazem estudos sobre isso, fazem lives sobre isso, Cristo está voltando, está voltando, está voltando. Essa é uma verdade que está se firmando em nossa mente nesses dias aqui, não tem o que escapar. Todas as pessoas estão vendo que Cristo realmente está voltando, até pelos indícios e pelo que está acontecendo. Mas eu resolvi trazer uma palavra sobre isso nessa noite, mas de uma forma diferente. Certamente todos vocês já ouviram falar que Cristo está voltando. As pessoas falam muito sobre isso. Eu me lembro que aqui no Quitinunquim tinha um senhor que gritava nas ruas, no terminal, Cristo está voltando. E ele falava muito isso, gritava, as pessoas riam dele. Eu não sei se ele ainda continua fazendo isso, mas todas as pessoas falam isso, Cristo está voltando, mas só essa informação não é suficiente para que as pessoas saibam o que vai acontecer. Então eu trouxe aqui um texto da Bíblia, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eu queria ler esses versículos aqui, depois nós vamos meditar sobre eles. A palavra de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 20. Vou esperar um pouquinho até os irmãos acharem em sua Bíblia onde você está. Diz assim a palavra de Deus: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Amém? Muito bem. Este texto é explícito sobre a volta de Cristo, mas eu quero que os irmãos e amigos entendam o seguinte: Cristo está voltando? Sim. As pessoas estão dizendo isso o tempo todo. Cristo está voltando. Uns creem, outros não, mas todos estão sabendo. Todos estão sendo avisados que Cristo está voltando. Mas esta volta como será? E para quem será? E quem está esperando a volta de Cristo? Esta é a mensagem de hoje. Quais pessoas estão prontas para a volta de Cristo, né? Mas nós temos que entender que esta volta de Cristo ela é em duas etapas. Nitidamente a Bíblia nos ensina isso. E o que nós acabamos de ver aqui, o apóstolo Paulo, que escreveu esse livro de 1 Tessalonicenses, ele está explicando nitidamente, é tão claro que qualquer pessoa pode entender que esse evento aqui, que acontecerá no futuro, pode ser a qualquer momento, ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento, é iminente, mas é um evento sobrenatural. E por ser sobrenatural, ele não vai poder ser escondido das pessoas. Quando ele começar a acontecer, vai se desencadear rapidamente,
A palavra diz que vai ser rápida, porque não abrir e fechar de olhos, mas não sabemos o que significa esse abrir e fechar de olhos, uma vez que é um evento atemporal, ele não está limitado ao tempo e nem ao espaço, vai ser uma coisa totalmente diferente do que já vimos. Eu vou tentar mostrar para os irmãos aqui como vai acontecer tudo isso, para que vocês possam entender. Primeiro, entender que Paulo estava escrevendo essa palavra de consolo, não estava amedrontando ninguém, muito pelo contrário, estava consolando as pessoas. Então, a volta de Cristo para aqueles que estão esperando é um consolo e não uma mensagem de medo. Então, eu quero consolar você que está na sua casa e que espera pela vinda de Cristo. Paulo diz o seguinte, olha, não seja ignorante como as pessoas que não sabem. Então, existem muitas pessoas hoje que estão ignorantes com relação a isso. Se você está me ouvindo nesta noite, você não vai ficar ignorante mais, porque você vai conhecer o que a palavra de Deus diz. Ele diz o seguinte, e as pessoas que estão ignorantes, elas não têm esperança. Então, o intuito de hoje é que você fique com esperança, e crê no seu Jesus e tenha essa esperança no coração. Esse evento que acontecerá no futuro, ele vai começar, aqui diz que vai ser uma palavra de ordem, Deus vai dar a sua palavra de ordem, ele vai iniciar esse grande evento, a palavra de ordem do Senhor Deus. Depois vai tocar uma trombeta, aqui diz que é uma trombeta de Deus, uma trombeta de anjos, como alguns pensam que é. Trombeta de Deus, não sabemos que toque é esse, mas saberemos na hora que ouvirmos. Não se preocupe em tentar saber que trombeta é essa. Se você crê em Jesus Cristo, você vai ouvir essa trombeta de Deus. A trombeta de Deus vai tocar e imediatamente essa cronologia diz que os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que já morreram crendo em Cristo como seu Salvador, serão primeiros a serem contemplados pela vinda de Cristo. Como? Com a ressurreição. A Bíblia é clara quando fala de ressurreição. Sem a ressurreição, não havia fé, não há fé. Paulo diz que sem ressurreição, se você não crê na ressurreição, a sua fé é vã, a pregação é vã. Não existiria nada se não houvesse ressurreição. Eu quero te colocar nessa noite o seguinte, se você não crê na ressurreição, você precisa pensar sobre isso. Cristo ressuscitou, e Ele está dizendo que vai ressuscitar aqueles que morreram nele, morreram em Cristo. A ressurreição é a maior promessa da vinda de Cristo que vai se concretizar nesse momento. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 e 40, diz o seguinte, esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 2 versículos, nos 2 ele enfatiza a ressurreição. É uma promessa verdadeira para aqueles que creem. Então não se preocupe com as pessoas que já morreram em Cristo, estão melhores que nós. Eu tenho alguns parentes e amigos, meu pai, minha mãe, minha irmã, os mais próximos, eles já dormiram em Cristo, estão esperando essa promessa. E onde eles estiverem, você pode perguntar, mas já faz tanto tempo? Sim, tem alguns cristãos que já viraram pó, já voltaram ao pó, mas nesse momento a Bíblia diz que eles receberão corpos novos, eles precederão, eles que estão mortos em Cristo, que estão esperando essa promessa, receberão corpos novos. Esta ressurreição é a maior promessa dada por Cristo para os seus, e ela vai acontecer. Mas a ressurreição não é só para os crentes, não. A ressurreição também é para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Mesmo você que está me ouvindo nesta noite, que diz que não crê em Jesus Cristo, mesmo você dizendo isso, você também vai ressuscitar. Só que vai ser de forma diferente. A Bíblia explica claramente sobre isso. Ela afirma veementemente que haverão 2 ressurreições distintas. Uma para aqueles que creem e outra para aqueles que não creem. E eu vou ler para os irmãos e amigos esse texto, que diz o seguinte, no mesmo livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim, João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Daniel também fala, Daniel capítulo 12.
Muitos ressuscitarão do pó da terra, uns para honra e louvor eterno, e outros para vergonha e horror eterno. Então, há duas ressurreições, sim. Uma para os que dormem em Cristo e outros para os que morrem sem Cristo. Todos ressuscitarão. Você pode não acreditar nisso, é um direito seu. Os ateus, eles não creem em nada. Eles acham que não existe nada. Mesmo o mais incrédulo de todas as pessoas, mesmo o maior ateu de todos os tempos, ele vai ressuscitar. Agora, quando? Certamente não vai ser junto com os que creem. Que aqui essa promessa em 1 Tessalonicenses é para os que creem, os que dormiram em Cristo. Eles ressuscitarão, receberão corpos novos. Que corpo é esse? Um corpo transformado. E segundo a Bíblia, nós seremos como Ele é. Olha o que diz aqui em João. Ele diz assim, olha, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Então nós receberemos corpos novos. Esse corpo que existe aqui, mesmo que ele esteja no pó da terra, virado em pó, ele vai ser ressuscitado, reformado, mas de uma forma diferente. Será um corpo de glória e não um corpo de humilhação. Pois bem, mesmo que você não creia na ressurreição, você vai ressuscitar. A questão é quando. E a Bíblia explica isso aí. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6, diz o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Então, há uma diferença de 1000 anos entre uma ressurreição e outra. A Bíblia chama de primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Primeira ressurreição para os salvos, para os crentes em Cristo Jesus, e a segunda ressurreição para aqueles que morrem, que já morreram sem Cristo Jesus. E ele diz o seguinte aqui em Apocalipse: bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição, esta que está prestes a ocorrer. Então, há duas ressurreições. A Bíblia ensina isso. Há duas ressurreições, a primeira e a segunda ressurreição. Segunda, essa que ele chama de segunda morte. A primeira morte separa o corpo do espírito e a segunda morte separa o homem de Deus. A minha oração nessa noite é que você pense sobre isso. A qual ressurreição você vai participar? Se você crê em Jesus Cristo, você vai participar da primeira ressurreição. Se você não crê, o que eu tenho que dizer é que você vai participar da segunda ressurreição, infelizmente. Mas você pode mudar isso hoje ainda, não é? Bom, isso falando dos mortos, os que morreram. Esta é a esperança que eu tenho de rever o meu pai, de dar um abraço nele, né? Eu sinto saudade do meu pai às vezes, da minha irmã, e essa saudade ela só vai aumentando, mas quando na ressurreição, na glória, nós nos encontraremos novamente. E eu tenho certeza que abraçarei o meu pai novamente, para a honra e glória de Deus. Mas o que diz que a Bíblia sobre os vivos? E Paulo fala também sobre os vivos. Nós, os vivos que ficarmos, no versículo 15, nós, até a vinda de Cristo, nós estamos vivendo hoje, de modo algum precederemos aqueles que estão dormindo, que estão mortos, porquanto o Senhor mesmo dá a ordem da sua palavra, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Esse é o arrebatamento da igreja. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Mas transformados em quê? O apóstolo João, ele escreveu em sua epístola, 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, ele disse o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, mas ele não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que tem nele esta plena confiança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Eu tenho essa plena confiança e eu sei que se Cristo voltar agora, eu serei contemplado com esta promessa de transformação. Transformar um corpo de humilhação em um corpo de glória. Este corpo que está sujeito a tudo que é doença. Este corpo que é um corpo fragilíssimo. O ser humano é muito frágil. Uma doença como essa que está se espalhando por aí, as pessoas têm medo porque um vírus
minúsculo, microscópico, é capaz de destruir o corpo que nós temos hoje. É esse corpo que nós temos, mas esse corpo que nós receberemos não será atacado por nada, porque é um corpo totalmente diferente do que temos aqui. Este corpo de glória, semelhante ao de Jesus Cristo, ele é tão diferente e tão superior que não há como descrevermos aqui para vocês. Não há como descrever com precisão como será esse corpo, só que ele será igual ou semelhante ao que Jesus Cristo teve quando ressuscitou. Esta promessa, irmãos, é para nos consolar. Consolar como? Mesmo na situação em que vivemos, mesmo em uma situação de pandemia como estamos aqui, não devemos temer, porque a Bíblia diz que não devemos temer daquilo que mata só o corpo, e sim temer aquele que é capaz e tem poder para lançar a alma do homem no inferno. Então nós devemos temer a Deus e não a um vírus como esse. A promessa é essa: Cristo voltará entre nuvens, ele descerá, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu pergunto, para quem é o arrebatamento? Quem está esperando a vinda de Cristo? É uma pergunta que eu faço porque a gente percebe que em meio a uma tribulação como a que as pessoas estão passando, é normal e comum que isso venha à nossa mente. Mas eu quero perguntar nessa noite, você está esperando Cristo voltar? Será que os grandes líderes evangélicos do nosso país estão esperando Cristo voltar? Infelizmente, irmãos, eu tenho que dizer que muitas pessoas estão enganadas com relação a isso, mas não são poucos, são muitos. E eu queria finalizar esta mensagem com aquela parábola conhecida, a parábola das 10 virgens. Está no livro de Mateus, capítulo 25. Parábola muito conhecida, muitas pessoas falam sobre ela, tantos já trouxeram tantas interpretações, os grandes escritores, os grandes comentaristas bíblicos têm várias interpretações para esta parábola, e eu quero fazer a leitura dela aqui, para que nós possamos tentar entender o que Cristo quis nos dizer com isso aqui. Mateus capítulo 25, Mateus diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. E o noivo tardou-se a chegar, foram todas tomadas de um grande sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Queria chamar a atenção dos irmãos e amigos para algumas coisas interessantes dessa parábola. Primeiro, nós temos aqui 10 virgens. No casamento judaico, eles usavam muito essa questão das virgens, normalmente o número de 10. E elas ficavam aguardando o noivo chegar para entrarem juntos para a festa. E aqui diz a Bíblia que haviam 10 virgens, e essas 10 virgens saíram para esse encontro. Elas levaram, cada uma das 10 tinha uma lâmpada cheia de azeite portando essa lâmpada. E diz que 5 delas, chamadas 5 prudentes, elas levaram azeite de reserva. Por que prudentes? Porque a reserva realmente é uma prudência. Todos aqueles que conseguem guardar alguma coisa, prevendo o que vai acontecer no futuro, é prudência.
Se você é prudente, você guarda alguma coisa, você se prepara para o que acontece amanhã. Isso é prudência. E aquelas pessoas que não conseguem ser prudentes, que vivem um dia atrás do outro, sem pensar no amanhã, essas outras virgens, elas não levaram nada, levaram somente a lâmpada com o azeite que tinha nelas. Aconteceu que todas elas dormiram. Todas as 10 dormiram, não esqueçam disso. Só que na hora que ouviu-se o grito, o noivo está chegando, as 10 acordaram. As 10 acordaram. E as 10 acordaram, correram para lá. Como elas dormiram, passaram aquele tempo todo, a lâmpada começou a apagar. E elas então pediram as 5 que tinham azeite de reserva para dividir com elas o azeite. E elas disseram, nós não podemos. Porque se vamos dividir, vai faltar para nós também e para vocês. Vocês têm que voltar para comprar. Elas foram, quando voltaram, a porta já estava fechada. Irmãos, o que isso significa? Apesar de ter tantos significados, tantas pessoas falam sobre isso, esquadrinham, e Daniel disse que esse livro teria bastante esquadrinhado, né? Eu creio que a mensagem daqui é muito simples. Trata-se de uma mensagem para a igreja. Afinal de contas, são 10 virgens. Se você faz parte da igreja, independente de qual a denominação que você pertence, você faz parte dessas virgens aqui. Aqui é a igreja, não tenha dúvida que é a igreja. E esse número de ser 5 e 5 é alegórico, mas pensem bem. O que a palavra está dizendo é que na igreja tem pessoas prudentes e pessoas não prudentes. A igreja não significa que são salvos, mas estão na igreja. Estão na igreja. Tem tantas pessoas que se tornam membros de igreja, cantam nos grupos de louvores, pregam até, e na verdade nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Isso é uma coisa interessante, porque diz que todos dormiram, mas quando o noivo chegou, que deram um grito, todos ouviram. Então a vinda de Cristo será visível para todos. Todos saberão quando Cristo voltar. É impossível um acontecimento como esse, onde sumirão muitas pessoas em todas as cidades do mundo, o mundo todo não saber. Todos saberão que vai sumir uma pessoa da sua família, que vai desaparecer uma pessoa que fazia algo para você. Isso vai ser algo extraordinário. Todos saberão que vai acontecer isso. Agora, muitos não estão esperando, não estão preparados para isso. Por que eu digo isso, irmãos? Porque aqui foi uma coisa interessante. As virgens que chegaram, voltaram, elas não conseguiram ser azeite emprestado das outras, porque é algo que não depende das outras virgens. Ou seja, eu não posso carregar ninguém no meu colo com relação ao arrebatamento. Se eu pudesse. Se eu pudesse pegar o azeite que eu tenho e sair dividindo um pinguinho para cada pessoa que eu goste e que eu gostaria que subisse comigo. Eu não posso fazer isso. Essa é uma decisão exclusiva de Deus. Não pertence a mim estar levando fulano ou cicrano para o arrebatamento. Isso não está ao meu alcance. As virgens não puderam fazer nada. Elas pediram, vocês têm que correr e pegar o azeite de vocês. Então, é tão pessoal, mas tão pessoal, que eu não posso nem sequer olhar para o meu próximo e dizer se ele vai participar ou não. Eu tenho que dizer de mim. De mim. E o arrebatamento é uma bênção do Senhor. Assim como Elias e Enoque foram arrebatados e não viram a morte. O arrebatamento é uma bênção para que nós possamos escapar das coisas que virão. Se você acha que o coronavírus é o pior que aconteceu na Terra, você está enganado. Coisas piores virão. Bem piores. Quando a igreja for retirada desta terra, que a ira do Senhor vier, que a ira do Cordeiro vier a ser derramada, não queira estar aqui. Não queira estar aqui, porque a coisa vai ficar muito, mas muito pior. As virgens nécias, elas voltaram para comprar o azeite, e quando voltaram, a porta estava fechada. Elas não conseguiram mais entrar, infelizmente. Infelizmente. Bateram, e a resposta foi muito dura. Eu não sei quem são vocês. Ou seja, irmãos, tem muitas pessoas dentro das igrejas, muita gente dentro da igreja que está totalmente enganada. Pessoas que acham que têm a salvação, mas não têm. No fundo do seu coração, pergunte para você mesmo, se o seu coração parar de bater nesse momento, você tem certeza que estará com Cristo? Se você não tem certeza, você faz parte das virgens nécias. Você tem que ter certeza do teu coração, porque a Bíblia diz, né, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas você tem que ter certeza. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, não há dúvida alguma sobre isso.
Muitas pessoas estão enganadas dentro das igrejas. Muitos líderes evangélicos, a Bíblia diz que muitos ficarão perguntando: o mestre não expulsava demônios? Expulsar demônio? Quantos crentes verdadeiros nunca expulsaram um demônio, mas quantos crentes falsos expulsam demônios? Quantos curam em nome de Jesus? Eu estava vendo esta semana as igrejas que trabalham muito essa questão de cura, de prosperidade, estão tendo grande dificuldade agora, porque não conseguem curar o coronavírus. Não conseguem. Curam doenças piores, mostram as fotos, mas não conseguem. Será que isso não é um embuste? Será que essa doença não veio para provar, para desmascarar muitos falsos líderes? Deus queira que seja isso, mas eu não sei. Mas eu digo o seguinte: se você não crê em Cristo como seu Salvador, você vai ficar para trás. Lembra da mulher de Ló? Estava caminhando com eles, fazer parte da família. Em dado momento, ela olhou para trás. Olhando para trás, ela ficou para trás. Muitos ficarão para trás. Eu espero que você não seja um desses. Como fazer? Simples. Crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É simples, mas é tão difícil. Porque para isso, a Bíblia diz que eu tenho que abdicar de mim mesmo. Tenho que perder a minha vida. Aquele que perde a sua vida, ganha. Isso é difícil demais. Eu admito, porque se fosse fácil, irmãos, talvez, eu não sei, o Evangelho ele é escandaloso por isso, porque ele oferece de graça a salvação. Ele é escandaloso porque ele não cobra nada de ninguém. Por isso as pessoas acham que não vale nada, mas é o contrário. Vale sim. Foi a vida de um homem justo, Jesus Cristo morreu e ressuscitou por todos nós. E diz no versículo 10, e saíram elas a comprar, chegou o noivo, as que estavam apercebidas entraram com o noivo para as bodas, para a festa do casamento. E a porta foi fechada. A igreja vai subir, participar das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a igreja, e o resto ficará aqui na terra para ser castigado pela grande tribulação. É o que a Bíblia diz. É o que está escrito aqui. O meu pensamento é em você que está me ouvindo. Você tem certeza da sua salvação? Você está esperando a vinda de Cristo? Você crê no arrebatamento da igreja? O que está escrito é tudo verdade. Tudo verdade. Eu vou finalizar mais uma vez com um relato do arrebatamento para que nós possamos ter esperança naquilo que vai acontecer. E com tudo isso que está acontecendo, eu não tenho dúvidas que pode ser realmente a qualquer momento. Porquanto o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos até a vinda de Cristo, seremos arrebatados, juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Amém, irmãos? Console os irmãos. Não há nada mais importante do que isso. Consolar as pessoas que estão do seu lado. Cristo está voltando, creia. Ele vem nos buscar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos ouvir agora alguns anúncios da nossa igreja, Igreja Batista, para que vocês possam estar inteirados do que está acontecendo, irmãos. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do irmão Gabriel dizendo que a quarentena foi prorrogada, né, por mais 15 dias. Então, por 15 dias para frente, nós não teremos reuniões aqui na igreja. Isso para mim foi uma notícia muito triste, porque a igreja precisa se reunir. Sem reunião, a igreja vai sofrer muitos danos. Tenho certeza disso. Nós temos que tentar manter essa chama acesa, irmãos. Não sei, se as pessoas dizem que é uma estratégia de Satanás. Tudo que acontece está no controle do Senhor. Mas vamos orar para que esse negócio passe logo, porque é um golpe muito grande para a igreja. Eu já sei de igrejas pequenas que estão tendo dificuldade para se manter por conta disso, de não estar se reunindo. Nós vamos ver se essa semana conseguimos fazer mais algum vídeo de estudo bíblico para os irmãos,
para que vocês possam estar, para que nós possamos estar juntos. No início foi tão bom aquela interação pela internet, mas realmente a tendência é que vai diminuindo, né? Infelizmente, nós não conseguimos manter a chama acesa por tanto tempo, sem nos reunirmos, né? É muito difícil. Eu até comentei com os meninos aqui antes de começar esse culto, que algumas pessoas alguns crentes já estavam totalmente desintoxicados do Big Brother, né? Não assistiam mais. E aí esse ano, com essa pandemia, o Big Brother ele dobrou, triplicou, quadruplicou a sua audiência. E eu sei que muitos crentes sucumbiram a isso, infelizmente, mas é normal, né? Estar trancado dentro de casa, sem ter muitas opções. A verdade é que as opções que o mundo oferece estão aí e nós estamos suscetíveis a isso, infelizmente. Mas vamos orar para que essa crise passe logo. Nós temos que orar para que isso passe logo e Cristo venha nos buscar. Se não passar, Cristo venha nos buscar. Essa é a nossa oração. Eu quero fazer aqui um agradecimento de púlpito para os irmãos que devolveram o seu dízimo nesse mês que passou. Nós fechamos o caixa, eu e o Fernando, e foi uma bênção. Apesar de estarmos longe, muitas pessoas ligaram para o Fernando e nós fechamos, a igreja pagou todas as contas desse mês para a honra e glória de Deus. Então, que isso continue, mesmo sem nos reunirmos, que nós consigamos manter a igreja funcionando financeiramente, pagando as contas todos os meses, né? Que Deus abençoe aqueles que contribuíram. E se você não pôde contribuir esse mês, contribua esse mês agora também, porque isso é bíblico, né? Você quer ser abençoado, investe na obra do Senhor. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro a ninguém, né? Dízimo é devolução. Aqueles que têm essa consciência que devem devolver 10% do seu ganho para o Senhor. Também quero falar um pouquinho sobre os aniversariantes. Nós não vamos fazer aniversariantes enquanto não estivermos de volta. A minha ideia, irmãos, assim que a gente voltar, que pudermos fazer no primeiro culto, vamos fazer uma ceia do Senhor, né, com os aniversariantes, e todos juntos. Esse é o meu sonho. Pode ser que Cristo venha nos buscar antes disso. Esse também é o meu sonho. Eu sei que vai acontecer. Minha oração é essa, que Ele venha nos buscar logo, logo. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa semana, abençoada. Continue orando uns pelos outros, continue se comunicando pela internet, e que nós possamos sair logo dessa crise, senão Cristo venha para nos buscar. Boa semana, Deus abençoe você, seus familiares e amigos. Amém?